Olá, meus irmãos, tudo bom? Desejo a nós todos um excelente dia, um excelente finalzinho de mês, né? Hoje, 30 de setembro de 2020. Convido vocês a fazer uma reflexão interessante. A reflexão de hoje é desse livro, Mereça Ser Feliz, da Hermance Dufour, psicografada por Vanderlei de Oliveira. Pessoal, uma verdadeira preciosidade. Todos os preceitos que eu já tinha visto nas obras básicas, né? Nos livros de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, a parte da psicologia média, né? Saindo daquela parte rasa e tentando entrar um pouquinho no que a gente chama de psicologia profunda, ainda não tinha visto nada parecido. E assim, conheci todos esses altos e baixos desse ano de 2020, pandemia, crises financeiras, processos nos nossos estados, município, né? Processos de morte, de vida, com tanta coisa acontecendo, eu parei para ler as obras de Hermance Dufour. E falo para vocês, é simplesmente surpreendente. Ela começa falando aqui de uma coisa que eu acho interessante, chamado: o merecimento é um estado afetivo a ser conquistado, um sentimento sem o qual permanecemos reféns da tirania, da culpa e do medo. A gente tem que começar a entender as leis que regem a questão do merecimento. Uma coisa que eu acho que também é um pouco filosófico, mas interessante, que tem a ver até com Shakespeare, com outras linguagens da filosofia, é que ela fala: não basta viver, temos que existir. Ser, a autorrealização legítima, vem sempre a autorrealização, ela está ligada aos desejos mais íntimos das nossas vidas. A cultura humana de ajustar anseios pessoais aos padrões coletivos da sociedade tem constituído campo de revolta e desânimo para muitas criaturas. Importante é ser, existir, planificar-se para passarmos pela vida sem deixar que ela passe por nós. E ele fala uma coisa que me mexeu muito comigo e que eu queria dividir com vocês. Para que isso aconteça, os calcetas das reencarnações, que nós somos calcetas das reencarnações, essa possibilidade do merecimento, da autoconsciência, ela está ligada à educação nos roteiros do amor. Olha só que mensagem profunda. E a gente tem que também, ele dá um recado aqui interessantíssimo, né? Esse reencontro com o eu divino é o resgate da consciência lúcida, chamada conscientização, e é o preço que se paga para ser feliz. Então a gente ser feliz, né? A gente sair gargalhando, sair se achando como intelectual, palestrante, escritor, grande espírita, aí que está o problema. A fase evolutiva que toda a humanidade hoje vive é uma fase que ainda não alcançamos o poder, né? O poder, no caso, da humildade, a capacidade de sermos humildes, a capacidade que nos rege a felicidade plena. Aí ele fala: um desafio urgente nos espera nas tarefas do amor, as quais nos matriculamos a serviço pela felicidade alheia. Descobrir como operar também a nossa própria felicidade pessoal. Pessoal, se vocês quiserem fazer todo mundo feliz e não se fizer feliz, você vai proporcionar uma felicidade superficial às pessoas. Uma felicidade igual que você proporciona à própria sua, que você ainda não conhece o que seja felicidade. Você vai proporcionar algo superficial. E aí vai chegar uma hora que nós vamos ter nosso desânimo, as distrações dos caminhos vão nos solapar, nós vamos começar a ter problemas de deserção e cansaço, que acontece com muitos espíritas e muitas pessoas religiosas de todas as religiões. Aquele cansaço, aquele fado, e chega a depressão, chega a doença, chega a desistência. Então, apesar da lógica dos conhecimentos espíritas, muitos corações idealistas e generosos, iludidos por si mesmos, optam por superarem, por acharem que são grandiosos e livres do laborioso dever da renovação de suas atitudes íntimas, porque adornam-se com títulos
que têm uma evolução realizada, que são médios excelentes, que são doutrinadores bons, que são palestrantes maravilhosos, que são dirigentes espíritas, que são escritores e tarefeiros de diversos gêneros. Só que nós nos enganamos, porque nós não conhecemos a nós mesmos. E aí, o que é que Eurípides arremata aqui juntamente com Hermance Dufour, certo? Nós temos que nos fazer reflexionar sobre a nossa própria felicidade, sobre a nossa própria humildade. Então, essa reflexão é muito íntima, muito própria, muito laboriosa e muito dura de ser conseguida. Ou a gente vai ter que esperar a morte e a partir dessa morte ver quanto que nós fomos iludidos, porque estamos sempre com segundas intenções sobre as nossas realizações. Complicado, né? E ao mesmo tempo simples. E ela encerra aqui com nessa parte do preâmbulo e da lição 1, que Eurípides, né, Barçanufo, deu um curso para mais de 100 espíritos durante 21 dias no Hospital Esperança. E para que essas pessoas que são responsáveis por esses livros, por essas ajudas à humanidade. E o tema central era combater o vazio existencial. Porque ele fala que expressivas parcelas dos aprendizes do Consolador acostumam-se assim a ver as tarefas um pesado ônus que assumem como se estivessem resgatando extensos débitos em busca da sua própria felicidade, deixando de efetuar a educação em si mesmo nas tarefas de amor e estudo. E na realidade a gente precisa, certo, evitar, né, esse processo de alienação e reconhecer nossas sombras. Quando assim a gente reconhece nossas sombras, nós não somos pegos depois da morte, porque a gente achava que as nossas sombras aqui na Terra eram espiritualidade elevada, era isso, era aquilo. Na realidade era a gente fugindo do que seja a felicidade própria espiritual, a consciência do dever cumprido, a consciência de que nós somos muito inferiores, a consciência do que seja humildade. Então assim, essa reflexão se faz a tempo, se faz dentro das lições evolutivas dessa coletânea de Hermance Dufour, e faz com que a gente, né, combata de frente o egoísmo e o orgulho. E como ele fala aqui, o principal fator da nosso fracasso terreno é o orgulho, porque ele fala abandonar a segurança da plenitude em comunhão com as leis divinas pela opção de liberdade para construir o caminho da insatisfação e da insaciedade através do egoísmo. Então, como a gente inconscientemente vende uma boa mensagem, vende um bom livro, né, um bom livro entre aspas, vende um bom conceito espiritual, Deus sabe a nossa intenção, mas às vezes a gente mesmo não tem a própria consciência plena e nos enganamos, nos auto-sabotamos, porque a gente quer no fundo é ter alguma satisfação material plena e não o processo de humildade vencendo esse egoísmo tão tenebroso que faz a gente só sobrar, afundar, né, falir